dia! Vejo que consertei a iluminação. Vou dar a prova. Tem luzes lá, mas não se vê pra caramba. Legal. Ok, mas pelo menos tentei. Hoje, falando em tentar, quero fazer um look que... deixa eu me cobrir esse bicho horrível aqui. Meu Deus do céu. Quero fazer um look que já tinha visto algumas vezes e sempre queria provar, tentar de fazer, mas assim, tenho medo. Por quê? Porque já não sou novinha mais, não. Esse look é... digamos... esquisito, mas do jeito legal da palavra. Então, o que é esse look? Em inglês se chamaria de pink under eye. Então, colocar rosa, como um blush rosa, até nos olhos. É difícil de explicar. No caso, vocês não conhecem o que eu estou dizendo, mas acho fofíssimo, fofo demais. E quero fazer com vocês hoje, então, pra ver. Outra coisa, terminei a base, já não tem mais produto. E não sei, agora que já estamos em primavera, a próxima temporada vai ser o verão, acho que não vale a pena de comprar a base. Porque eu sofro muito com base, de verdade, minha pele é muito sensível. Já tinha falado um bocado de vezes com vocês sobre esse assunto, então desculpa se vou repetir de novo, mas assim, eu prefiro, até com todas as imperfeições que tenho, prefiro colocar corretivo onde preciso. Base é muito pesada. Tem circunstâncias, né, que eu penso assim, poxa, seria legal se eu tivesse base agora, né? Mas essas circunstâncias são tão poucas, e como que eu estou tratando de ter mais responsabilidade financeira, acho que vou ficar sem base. Se você falava comigo até 5 anos atrás, não era possível para mim nem imaginar uma vida sem base, por causa da condição da minha pele em geral, com acne, textura muito pronunciada e tudo isso. Eu sempre usei base até quando eu tinha 16 anos, adolescente. Eu estava com base, cobrança 100%. Sempre usei. Pra mim, base era como uma máscara. Por causa da consistência da minha pele, do jeito muito vermelha, em alguns pontos ser mais branca de um lençol, em outros, né? Eu sempre tive muita consciência sobre o aspecto da minha pele e sempre achei
muito, muito ruim. Imagina que quando eu ia dormir com amigas, né, fazendo aquele que se chama de sleepover, onde 4, 5 amigas ficam juntas, dormem juntas assim, né, fazendo fofoca, assistindo películas, comendo pipoca. Assim, né? Eu ficava maquiada até o momento de dormir. Quando todas as amigas já estavam dormindo, eu ia pelo banheiro, tirava a maquiagem e depois eu nem conseguia dormir bem, pensando que ninguém tinha que me ver sem maquiagem. Então, um dia depois, eu acordava de manhãzinha bem cedo, antes das minhas amigas, para correr ao banheiro e me maquiar. Para mim, só imaginar que essas amigas podiam me ver sem maquiagem me dava uma vergonha. Quando eu ia pela piscina ou praia, eu estava com a vergonha pra caramba e muitas vezes eu nem aceitava o convite, né? Mas depois, quando eu achei meu primeiro namorado, ele até morava em um bairro de praia, então todos os finais de semana a gente passava lá com outros amigos. Já não tinha a oportunidade de dizer não, né? E pra mim era uma coisa horrível. Ficava esperando que as pessoas não iam notar de verdade o feio que a minha pele era, me dizendo, pode ser que você vê as coisas amplificadas, né? Piores do que são. E pode ser que as pessoas na praia sejam focalizadas em aproveitar da experiência mais de que prestar atenção à sua cara. Então, isso me deu a coragem pra ir, né? Ok, agora é o momento de fazer o rosa. Vai ser assim. Tudo aqui, toda essa parte rosa. Meu Deus. Você viu a emergência radioativa? Parece que estou contaminada com césio. Não, mas sem brincadeira, eu amei aquela série. Meu Deus, se você não tinha assistido ainda, deve assistir agora, porque é bem legal. O jeito que eles contaram na história foi maravilhoso. Então, não dá pra brincar sobre esse assunto. Mas, voltando à situação. Então, eu me repetia, pode ser que ninguém presta atenção à situação da sua pele, né? Então, não deixe que essa... e falta de segurança, falta de estima vai te como posso dizer, comprometer a essa parte tão importante da vida que é ser novinha, né? Então tratei de viver essa vida, mas assim, um dia
Eu estava falando com essa amiga, eu nem lembro como foi que o assunto saiu. Acho que falei que eu não gostava da minha pele, mas naquele momento a gente estava falando sobre cores, né? Então ela estava bem bronzeada, bem douradinha, né? E eu queria falar, eu não gosto da cor da minha pele porque nunca vai bronzear, só vai ficar vermelha e depois já acaba tudo. Volta branca de novo. Mas ela falou assim: como é que você não gosta da sua pele? Por causa da acne? Então, aquela pergunta me deixou assim, claro, eu sabia que tinha acne, mas na minha cabeça estava tratando de qualquer jeito de me condicionar em pensar que as outras pessoas não iam prestar muita atenção nessa coisa, né? Então, quando ela falou assim, eu fiquei, sim, também por isso, mas sobretudo porque fica tão branca, né? Olha só, você toda bem bronzeadinha, parece uma deusa, eu aqui mais branca do que um fantasma. E a conversação já virou sobre outro assunto. Para ela não era tão grave, mas para mim foi. E às vezes, quando uma pessoa olha para mim com muita atenção no meu rosto, eu fico assim, meu Deus, eles estão olhando a minha acne. A minha acne hoje deve ser bem feia. Ainda hoje que já não tenho muita como quando era mais nova. Mas ainda hoje, quando alguém presta muita atenção pelo meu rosto, eu fico... tudo bem? Vamos falar sobre qualquer coisa menos que a minha pele. Até quando o meu marido olha pra mim, às vezes fico... tem problemas? Tem alguma coisa no rosto? Porque como posso dizer, trauma do passado. E assim, essas coisas nunca vai esquecer 100%, né? São coisas que ficam na cabeça da gente. E então, pra mim, agora, não ter base, nem ter uma opção de emergência, né? É uma escolha bem brava. Por causa desses problemas do passado, né? Eu me lembro, até uma vez eu estava trabalhando no campo, então imagina, no campo de verão, recolhendo frutos, né? Não ia me maquiar não, porque calor, né? Aqui no verão faz muito calor. Então eu estava com maquiagem. Um cara olhou pra mim assim: o que aconteceu no seu rosto? Meu Deus do céu. Eu fiquei com tanta vergonha. Tratei de minimizar a coisa, né? Tenho acne. Mas assim, foi bem feio, porque eu nem tinha falado com essa pessoa. Acho que essa foi a primeira interação que a gente teve, então imagina. Mas isso sempre acontecia, né? Quando eu trabalhava no McDonald's, um dia eu estava trabalhando, tinha muita gente e esse cara era um casal, homem e mulher.
o cara falou pra mim, dizendo: Oi, eu sou médico. Então eu já estava começando a dizer: Oh meu Deus, olha só, estava justo reclamando que tenho uma dor nos ligamentos porque eu operei os joelhos, estão me doendo muito. Mas ele começou a falar primeiro, me dizendo: Vejo que você tem muita acne. Eu assim, meu Deus. E estava com muita maquiagem, tratando de esconder essa acne, né? Então eu fiquei ok, porque a coisa pra mim era assim, quando uma pessoa falava sobre isso, até me matando de vergonha, eu queria atuar como se não era nada, né? Pra eles pensar que não era um problema tão grande pra mim. Então fiquei assim, ok? Ele falou, porque tem medicamentos hoje em dia, blá, 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 blá. Falou como 15 minutos comigo. Tanto que meus responsáveis, meus colegas, todos ficaram lá assistindo. O responsável chegou lá falando: tem algum problema? Tudo bem? E o cara: sim, só estamos falando sobre um assunto muito importante. Eu escutei tudo o que ele estava falando comigo. Ele queria me dar esse medicamento com efeitos colaterais enormes. Então, antes de começar esse medicamento, eu tinha que fazer análise completa do sangue, ter certeza 100% que eu não estava grávida e, sobretudo, começar a ter um protocolo para controlar, né? Que eu não ia ficar grávida porque esse medicamento tinha efeitos colaterais enormes, sobretudo no neném, ou aquele que podia ser antes de virar neném. Então eles falaram que eu tinha que usar contraceptivo, como aqui a gente chama de pílula, não sei em português. Birth control, controle, o remédio que você toma diariamente como um medicamento, né? Coisa que eu particularmente não consigo usar por causa da minha instabilidade emotiva. Tem efeitos sobre a minha saúde mental que são horríveis. E tratei de usar no passado para controlar até a acne, né? Mas nunca deu certo para mim. Então, eu nunca queria usar esse. Eles dizendo você deveria usar, já era red flag para mim. Depois ele falou assim, e outras coisas, né? Sempre ter controle sobre níveis, blá, 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 blá. E depois eu olhei mais sobre esse medicamento, porque já eu... Desculpa, tem um carrinho de propaganda vendendo coisas pela casa. Eu já conhecia esse medicamento, eu já sabia que tinha efeitos colaterais horríveis, porque o que esse medicamento faz, basicamente, é tirar a hidratação do sistema. Então, vai causar até dores articulares por causa da falta de lubricação nas articulações. E como que eu já tinha problemas articulares em geral, eu já sabia que esse medicamento, esse remédio não era certo para mim, porque imagina, já teve muita cirurgia no joelho
a pouca lubrificação que eu tinha, eu precisava toda. Mas eles não sabiam isso. Mas continuavam falando comigo, de fazer essa coisa, vai te ajudar, vai ver que até seu cabelo vai ficar mais limpo por muitos dias, porque você não vai produzir nenhuma gordura da sua pele, então até do seu couro cabeludo. Era como se eles queriam vender essa coisa pra mim, tá? Mas assim, foi ruim, foi feio, foi uma falta de consideração, porque acho quando vocês querem vender um produto a uma pessoa, deve pelo menos saber com quem está falando, né? Imagina, já você me joga nessa situação de vergonha total no meu ambiente de trabalho, onde tem muitas coisas para fazer, onde tem muitas pessoas para atender. Você roubando meu tempo aí, como se nada, todo mundo, todos os meus colegas, tratando de entender, de ver o que estava acontecendo. A situação mais feia do dia, né? E depois, quando eles pararam de falar comigo, todos os meus colegas, mas o que aconteceu? O que foi que aconteceu? O que foi que ela estava falando com você? Meu Deus, mas por que demoraram tanto? Nananana. Eu tive que explicar para todos. Ah, porque ele queria me vender um medicamento, um remédio. Pô, remédio pra quem? Então eu estúpida que sempre não consigo falar mentira, né? Fiquei assim, por causa da minha acne, obviamente, né? Tratando de falar como se não era muito grave, mas na realidade eu dentro estava morrendo, porque de novo, até com camadas e camadas de base, corretivo, pó e qualquer coisa, dava pra ver o estado da minha pele, né? Então eu, com a vergonha enorme, me perguntando o que eu devo fazer. Já estou fazendo uma maquiagem full glam só para ir trabalhar, para criar uma distração pelas pessoas, não focalizar simplesmente sobre a minha acne. Eu ia trabalhar com olhos maquiados, 100% sombra, eyeliner, delineador, toda coisa, né? Batom, tratando de seguir os trends da moda do tempo, né? Para que todo mundo podia apreciar a minha capacidade de maquiar, sobretudo focalizar nas cores, nas técnicas, qualquer coisa menos que a minha pele. Mas no final das contas, as pessoas igualmente podiam ver só a minha pele. E isso era muito frustrante pra mim. Era como, na realidade, sair sem roupa, né? Do mesmo jeito. Lembro outra vez eu estava trabalhando, tinha esse colega que falou pra mim, o que você tem aqui na bochecha? Eu falei, não sei, nada acho. Não, você tem alguma coisa, mas o que é isso? Então, fiquei como preocupada em sujar meu rosto com alguma coisa. Corri ao banheiro para ver o que era esse. E trata de adivinhar. Ela estava falando sobre a minha acne. Eu não tinha nada, minha maquiagem era 100% legal. Mas, claro, quando você tem acne muito exagerada, dá pra ver a textura até debaixo da maquiagem, né? Então, era frustrante pra mim. Mas pelo menos com todas aquelas camadas de maquiagem, eu conseguia
cobrir as cores, né? Pelo menos o vermelho da pele da inflamação, o contraste entre essa inflamação e o branco da minha pele natural, pelo menos, né? Dava pra cobrir isso. E assim, era como a minha máscara, né? Pra isso mesmo. E nunca pensei de parar até com a base, mas depois a pandemia chegou e usar máscara em cima da base por muitas horas no dia era uma coisa horrível pelo estado da minha pele. Então decidi de parar de usar a base e focalizar mais sobre corretivo. E descobri que, no final das contas, não era tão diferente. E, na realidade, a minha pele estava reagindo de um jeito melhor. Então, pensei assim, vamos tratar de parar com essa base, até porque colocar maquiagem estava virando para mim como um trabalho, como uma obrigação, né? A mensagem que passava pelo meu cérebro era: você não é bonita ou linda bastante para ser natural, deve usar base, deve maquiar. Imagina alguém te ver desse jeito tão feio, não pode ser. Então estava, na realidade, 100% mexendo com a minha autoestima. E pensei que era o caso de ver se podia tirar essa base, porque uma coisa é você tratar de fazer uma coisa pra você se sentir melhor, se ver mais arrumada, legal. Mas outra coisa é virar escrava dessa coisa, né? Já se você é escrava, não sei, mas dependente, já é diferente. E eu cheguei a esse nível onde todas as vezes que eu olhava no espelho, eu estava odiando a imagem que eu conseguia ver, né? Tão feia. E falava comigo dizendo: imagina a decepção de uma pessoa me ver esse rosto quando no dia a dia eu sou toda arrumadinha, com maquiagem, com base mais ou menos, ou se Deus quiser, perfeita. A realidade é que eu sou assim. Essa coisa estava mexendo tanto comigo. Agora, certo, eu me vejo bem melhor com maquiagem, mas pelo menos não me sinto tão ruim, ou seja, não me sinto daquele jeito, certo?
a minha confiança é maior quando tenho maquiagem, né? Mas maquiagem deve ser liberdade de expressão. Desculpa, minha barriga, estou com fome. Deve ser querer usar maquiagem, não uma coisa que você usa na esperança de esconder o seu rosto. Não deve ser assim. É horrível quando é assim. Então, agora, ficar sem base no meu maquiagem me faz sentir bem. Vamos fazer vermelho? Vermelho é demais. Vamos fazer vermelho. Desculpa. Ok. Ah, tá bom. Não é exagerado. Até porque não vou maquiar olhos. Só vou usar mascara, então. Ok. Oh, meu Deus. Sabe quando tem tanto xixi que até as suas orelhas fazem aquele barulhinho como... Nesse momento, sou eu. Tenho xixi. Que estou morrendo de xixi. Mas quero terminar a maquiagem antes de ir. Mas na realidade estou sofrendo, gente. Oh, meu Deus do céu. Ok. Oh. Ok. Vamos de spray. Eu só coloco mascara depois do spray porque no caso contrário vai deixar a marca das celhas aqui embaixo, né? Eu trabalhei muito para ter essa área dos olhos bem luminosa, né? Então seria bem estúpido eliminar todo o meu trabalho, né? Ok. Última camada de spray fixativo. A primeira camada é para dar brilho, luminosidade na pele. E por isso que uso outro produto. A segunda é para cimentar o produto na pele. Ok. Meu Deus do céu. Oh, só falta mascara, depois posso ir ao banheiro. Gostam da minha maquiagem até agora? Ou melhor, estão gostando da minha maquiagem até agora? Ah, sim, estou morrendo de xixi. Vamos até usar esse produto do inverno para demorar até mais. Ok. Pronto. Só falta outro olhinho. Gente, espero que vocês gostaram desse bate-papo aqui. Falei sobre muitos assuntos, mas se
sempre gosto de compartilhar essas coisinhas com vocês. Na realidade, eu estava com muita saudade de falar com vocês. Então, por favor, deixe no hype, que é essa nova função do YouTube, que ajuda muito. Deixe um comentário, que ajuda muitíssimo. Deixem like. Compartilhem esse vídeo. É muito importante para mim. Combinado? Ok.